Olá, gente, como que vocês estão? Vocês estão bem? Eu me chamo Josefa Cleide, estou aqui para dar continuidade a essa série de vídeos e gostaria que quem não assistiu fosse lá no meu canal, assistisse, se inscrevesse, compartilhasse, desse um like, comentasse. Vocês querem fazer alguém feliz hoje? Então vai lá no meu canal e se inscrevam que vai me deixar imensamente grata a cada um, certo? Hoje eu trago o título ao tema A Morte de Jesus segundo a Ciência. E aí, você acredita que de fato Jesus morreu? Você acredita que essa morte de Jesus foi no seu lugar, te dando a oportunidade de ter vida eterna? Pois a morte eterna que Jesus virá e ressuscitará a todos, sendo aqueles que se entregaram a Cristo para a vida eterna, fizeram bem, e aqueles que fizeram mal para a morte eterna. Então, essa foi a morte que Jesus morreu. Você acredita que ele morreu em seu lugar? Pois muito bem, gente. Antes de dar continuidade falando sobre as evidências, gostaria de falar sobre a teoria do desmaio, que é uma teoria que diz que Jesus ele desmaiou e por conta disso é que depois as pessoas viram ele vivo. Eu já falei sobre essas teorias lá no segundo vídeo, então depois quem não assistiu vão lá assistir. E só que a pergunta ficava, né? Se depois dos 40 dias que a Bíblia diz que Jesus subiu ao céu, ninguém mais viu Jesus, então o que aconteceu com ele? E o alemão Roger Kesten, ele acrescentou essa teoria que Jesus ele fugiu para a Índia com sua mãe, ficando lá até seus 80 e poucos anos e morreu por lá mesmo. Só que, como evidências de que de fato Jesus morreu, eu trago os estudos do médico legista americano Frederic Zugibe, em que ele passou 50 anos da vida dele estudando as causas da morte de Cristo. Ele fez pesquisa, ele viajou ao mundo, ele buscou encontrar essa planta que dava aqueles espinhos enormes para fazer aquela coroa que a Bíblia diz que eles fizeram e colocaram na cabeça de Jesus. E dessa forma ele também escreveu 3 livros sobre esse assunto e também escreveu mais de 2.000 artigos, todos publicados em revista super importantíssima. Então, assim, para mostrar quão foi incrível o trabalho dele que ele fez. E eu vou trazer alguns pontos aqui, depois vocês vão poder ter todos eles, né? Quando comprarem o livro. Quando o meu livro estiver pronto, que eu estou tão ansiosa. Nunca imaginei que o livro poderia demorar tanto para ser publicado. Eu não sei se a minha ansiedade também pode ser, né? Então vamos continuar agora com as evidências, com essas evidências que ele traz. Primeiramente, nós temos como o estudo dele traz a surra violenta que Jesus levou, que é a frase que ele usa, que foi as 39 chibatadas, porque era o previsto na lei judaica. E essa chibatada que ele levou, aquele chicote ele tinha 3 pontas. Essas 3 pontas eram cheias de pedaços de ossos e quando batia rasgava, saía puxando a carne mesmo e eu não consigo nem imaginar. Então, fazendo a conta, 3 pontas vezes 39, ele levou 117 chibatadas. E essa chibatada, Juribes, ele fala que as consequências médicas de uma surra tão violenta como essa são hemorragias, acúmulo de sangue e líquidos nos pulmões e possível laceração no baço e no fígado. A vítima também sofre tremores e desmaios, que foi o que a gente viu acontecendo na história de Jesus. Ele desmaiou. Outra coisa também que ele fala é que a vítima era reduzida a uma massa de carne exaurida e destroçada, ansiando por água. E Jesus também pediu água quando estava lá na cruz. Outro estudo que ele faz também sobre esse sofrimento que Jesus passou antes de sua morte foi que colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça. E Jusibe diz que esses espinhos eles atravessaram os ramos dos nervos
da cabeça. E quando isso acontece, a medicina diz que significa que é o nervo trigêmeo, né? E quando isso acontece, as dores do trigêmeo são descritas como as mais difíceis de suportar, e há casos em que nem a morfina consegue amenizar aquela dor. Então, essa foi a dor que Cristo sentiu quando eles colocaram aquela cruz na cabeça. Mas não só foi isso que eles fizeram. Eles também bateram na cabeça de Jesus com um pau, né? Pedindo para que Jesus dissesse quem era que estava fazendo aquilo, que eles vendaram Jesus. Então, assim, fizeram atrocidades terríveis. Outra coisa foi a crucificação, quando ele foi crucificado, né? Porque ali, gente, imagine as dores que você sente com os pregos em suas mãos, em seus pés, pendurado, você sendo sustentado pelo aquele prego na sua ferida, rasgando. E a morte de cruz era tão terrível que os romanos não permitiam que um romano fosse crucificado. Era um xingamento você dizer para alguém sobre a morte de cruz, né? Falar sobre a morte de cruz era um tipo de um xingamento. Era vergonhoso, a pessoa era crucificada nu. E ela morreu, para você morrer, porque ferida nas mãos e nos pés não mata ninguém, levava de 3 a 4 dias, simplesmente pelo fato de que toda gota de sangue ia caindo até o momento que você não tinha mais sangue e aí você acabava morrendo. Então, Juribe, ele fala que para essa para provar, ou seja, tudo que Jesus sentiu, toda a dor que ele sentiu com a crucificação, ele trouxe, né, alguns voluntários de 25 a 35 anos, em que era amarrado em uma cruz, e ele pôde, como que dizem, monitorar eletronicamente essas pessoas. E o que aconteceu foi que elas sentiam cãibra nas pernas. Era uma posição que ficava incompatível à respiração, e para que elas pudessem respirar, elas tinham que levantar o corpo. Quando elas levantavam o corpo, que estava amarrado na cruz, o que acontecia? Rasgava assim, né, as costas, e as costas de Jesus já estavam imensamente feridas com aquelas 117 chibatadas que ele havia levado. Então, assim, a pessoa ia fazendo isso, até que ela não tinha mais força de respirar e também acabava morrendo, que é a causa da morte que Juribe dá, que é, eu vou ler aqui para vocês, né, ele diz assim: as lacinantes dores provenientes dos nervos medianos e plantares, o trauma na caixa torácica, hemorragias pulmonares, torácica, né, hemorragias pulmonares decorrentes do açoitamento, as dores da nevralgia do trigêmeo e a perda de mais sangue depois de um dos soldados lhe arremessar uma lança no peito, perfurando o átrio direito do coração. Jesus morreu de parada hipovolêmico, isso combinado com o choque traumático decorrente dos castigos físicos a ele infligido. Então, essa foi a causa da morte de Cristo. No entanto, eu trago também como tipo um exemplo de algo que realmente aconteceu, que é o historiador Chevitarese. Ele faz uma análise sobre os estudos de Zugibe. Eu falo tudo errado. Vamos lá. E aí o que acontece é que Chevitarese, ele disse que realmente Jesus morreu, mas ele fala que Jesus não deve ter morrido tão rápido ainda por conta da demora que era para você morrer, a morte de cruz. Então, portanto, ele diz que a carne de Jesus, ainda na cruz, ainda ele vivo, foi comido pelas aves de rapina e os restos mortais comidos pelos cachorros. No entanto, olha o que ele fala, né? Ele diz assim, ó, a morte de cruz é uma morte violenta,
física absurda, né? Então, assim, ela né, absurda mesmo a morte, é uma violência absurda. O tempo para a morte do condenado dependia das condições físicas em que se encontrava o crucificado. Se a tortura anterior tivesse sido muito intensa, isso de certa forma poderia fazer com que ele morresse mais rápido. Veja que aqui ele está se contradizendo. Outra coisa que Chevitares diz é que Jesus não poderia ter ressuscitado simplesmente pelo fato que na história não havia nenhum condenado à crucificação que foi sepultado. No entanto, ele esqueceu de procurar evidência de que isso realmente não havia acontecido, porque o Dr. Rodrigo Silva traz um estudo bem interessante de um homem chamado Yahanan Ben Hakog, né, que é João, filho de Hakog. Esse homem, ele foi crucificado e foi sepultado. Foi que após a Guerra dos 6 Dias em Jerusalém, quando eles foram reconstruir essa parte que estava destruída, as máquinas bateram em alguma coisa e descobriram alguns túmulos, entre eles são 25 túmulos, e um desses tinha um homem que tinha um prego no calcanhar, comprovando que ele estava morto. Depois fizeram vários estudos e descobriram que de fato ele havia morrido. Então, assim, existe sim na história um homem que foi crucificado e foi sepultado. Mas esse é um estudo para o próximo vídeo, tá certo, gente? Então, é isso aí. Essas são algumas das evidências que o Zib traz, né, sobre a morte de Cristo. Até o próprio Chevitarese, né, ele fala que de fato Jesus morreu. E eu queria, né, o que eu queria pedir para vocês é que vão lá, estudem a Bíblia, conheçam um pouquinho mais sobre esse Deus que é tão lindo, tão maravilhoso e que de fato vai poder transformar, mudar situações que não estão muito boas na sua vida. Mas melhor do que isso é que Jesus morreu no meu e no seu lugar, e a morte eterna, ela está realmente fadada a desaparecer simplesmente por conta que Jesus já morreu. Então, gente, um beijo para todos vocês.